E se o Arthur Fleck mais queria nunca tivesse sido poder, dinheiro ou vingança, mas simplesmente ser visto, ter alguém dizendo: "Ei, eu vejo você". Mas o que acontece quando a pessoa passa a vida inteira sendo ignorada? Esse é o Divã da Cultura Pop, onde a ficção revela o inconsciente. De hoje, do especial do Coringa, vamos colocar o Arthur Fleck no divã. Antes dele se tornar Coringa, Arthur era um homem totalmente invisível. Trabalhava como palhaço, sonhava em ser comediante e cuidava de sua mãe. Ele queria fazer com que as pessoas rirem, né? Ele só queria fazer isso, as pessoas rirem. Queria subir num palco e ouvir uma plateia reagir. Mas ao mesmo tempo parecia viver em um mundo onde ninguém realmente escutava aquilo que ele estava tentando dizer. Na psicanálise, o sujeito se constitui através do olhar do outro, né? Através desse reconhecimento do outro. Precisamos ser vistos, escutados e reconhecidos para construir uma relação com quem somos. Arthur parece viver justamente o contrário disso. Ele é ridicularizado, ele é agredido, ele é ignorado e tratado como alguém que não importa. E existe uma grande diferença, até um abismo de diferença entre estar sozinho e sentir que ninguém reconhece a sua existência. O próprio corpo de Arthur expressa aquilo que ele não consegue controlar. Sua risada parece sempre em momentos inadequados, inclusive quando ele está totalmente angustiado. E isso cria uma certa contradição um pouco perturbadora para algumas pessoas. O homem que quer fazer os outros rirem é totalmente incapaz de controlar o próprio riso quando está sofrendo? Bom, a máscara do palhaço começa a se misturar com a pessoa que existe por trás dela. Mas existe um momento muito decisivo de Arthur, quando ele imagina estar diante de Moral Franklin, naquele documentário, né, naquele quase um de frente com o Gabi que ele faz ali, no palco, sendo finalmente reconhecido. Por alguns instantes, ele deixa de ser um homem invisível, ele tem uma plateia, ele tem atenção e ele tem alguém olhando para ele. Isso revela algo muito importante. Arthur não queria apenas aparecer na televisão, ele queria existir no olhar do outro. O problema é que depois de tantas experiências de humilhação e exclusão, o reconhecimento começa então a aparecer de uma forma um pouco distorcida, para não dizer muito distorcida. Arthur percebe que consegue provocar algo que nunca conseguiu exatamente como Arthur, uma reação. O público então começa a reagir. As pessoas finalmente estão olhando para ele e finalmente estão falando dele. Finalmente sabem o nome dele. Só que agora o reconhecimento vem através do medo e da violência. E talvez essa seja uma das partes mais trágicas da história de Arthur. Não por simplesmente ele trocar uma identidade por outra, mas porque ele começa a descobrir que o Coringa consegue ocupar um lugar no mundo que o Arthur nunca conseguiu ocupar. O Arthur era um homem totalmente invisível e ignorado pela sociedade. Já o Coringa era uma pessoa totalmente impossível de ser ignorada, né? Mas a pergunta que fica é: quando alguém passa a acreditar que só será visto se construir a própria máscara, ainda estando diante de uma busca por reconhecimento ou diante da transformação completa da dor de identidade? É isso que torna Arthur Fleck tão perturbador, né? Porque talvez a história dele não seja apenas sobre um homem que queria ser visto. É sobre o que acontece quando ser visto se torna mais importante do que quem você precisa se tornar para conseguir isso. Porque no final de tudo, no final de toda a história, também fala sobre nós. E no próximo capítulo, no nosso especial do Coringa, a pergunta fica: e se o caos não for uma doença, mas sim uma escolha?